Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssen, bom dia a você, bom dia a todos. Seguimos, cada um da sua casa e apresentando as notícias da semana. E a gente começa com a discussão que avança sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. Tem um projeto na Câmara e outro no Senado, que na verdade são propostas de emenda à Constituição, mas tem também o projeto do governo. E o governo tem insistido cada vez mais, elevado o tom até, sobre a possível volta de algum imposto parecido com a antiga CPMF, que era tão combatida pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas nesse fim de semana, o próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu que deu aval ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele discuta com o Congresso a volta desse imposto, desde que haja uma compensação, que pode ser, segundo o presidente, na tabela do imposto de renda, no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou mesmo na desoneração sobre a folha de pagamento, aqueles encargos que as empresas pagam sobre os salários. A discussão está aí e a gente acompanha em detalhes a reforma tributária e especialmente a possibilidade de recriação da CPMF, ou seja lá que nome vão dar. A crise causada pelo coronavírus deve levar à maior queda de padrão de vida do país desde a década de 1940, quando começa a série histórica. A retração esperada é de 6,7% este ano e mais da metade dos brasileiros já percebe que está em uma situação pior do que antes da pandemia. Até então, o maior recuo havia sido em 1981. A crise acendeu o debate no Brasil sobre a necessidade de aumentar também os impostos dos super ricos, sobre os super ricos, o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, junto com a proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso. Outro destaque do dia vai para a pandemia do coronavírus, que nós continuamos acompanhando em tempo real no portal do Estadão, mas que no número de óbitos tem registrado já 7 semanas seguidas com mais de 1.000 mortos, só que a média móvel, que está em 1.011 agora, aponta uma certa estabilidade. São números do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Os números atualizados do consórcio de imprensa, foram atualizados agora de manhã, indicam 94.145 mortos e mais de 2.733.000 casos. E hoje chama atenção uma declaração que foi dada há pouco pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, de que é possível que não haja uma vacina ou uma cura para o coronavírus, ou que a vacina tenha uma eficácia de pouco tempo. A OMS diz que há 25 vacinas em testes mais avançados neste momento no mundo, mas o diretor da organização fez ressalvas e disse que não existe uma bala de prata contra o coronavírus. E a ciclovia da Marginal Pinheiros, com mais de 20 quilômetros de extensão, além de 4 parques estaduais na capital e região metropolitana de São Paulo, foram reabertos hoje. Os parques vão funcionar ainda de segunda a sexta, no horário das 10 às 4 da tarde, além de outros que já estavam abertos, outros 70 municipais, como Ibirapuera e o Parque do Caro. Mas nem por isso a gente tem visto menos aglomerações em espaços públicos. Na própria capital, as ciclovias têm muito movimento aos finais de semana, e nem todas as pessoas usam máscaras. No comércio popular, a mesma coisa. No Rio de Janeiro, a prefeitura chegou a multar 123 pessoas por desrespeito às regras de flexibilização no sábado e no domingo. Muitas eram banhistas que estavam nas praias. Também por isso, as prefeituras das maiores cidades do Brasil lançam hoje peças publicitárias de uma campanha nacional de utilidade pública contra o coronavírus. É uma ação que ocorre sem a participação do Ministério da Saúde e que foi criada diante da constatação da falta de coordenação do órgão para elaborar uma comunicação integrada para prevenir a doença. No esporte, em destaque, a decisão do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista sem público, sem as torcidas nos estádios, vai ter um Corinthians e Palmeiras na final. 2 jogos, o primeiro na quarta-feira, na casa corintiana, e o segundo no sábado, na casa palmeirense. E o Estadão destaca também os 2 técnicos. De um lado tem o Thiago Nunes, que pela primeira vez pode ser campeão paulista, o primeiro time do estado de São Paulo que ele dirige, o Corinthians, e do outro lado o Vanderlei Luxemburgo, que pode ser o recordista de títulos no estado de São Paulo. Ele atualmente está empatado com o Lula, técnico do Santos de Pelé, 8 títulos cada um. O Luxemburgo tem um título pelo Bragantino, um pelo Corinthians,
2 pelo Santos e 4 pelo Palmeiras. Se ele ganhar dessa vez, será o 9º, então será o técnico mais campeão no estado de São Paulo em competições estaduais. Todos os detalhes lá sobre essa final, todo o clima, lá no portal do Estadão. E a meia entrada está na mira do governo. Quase 80% de todos os ingressos de cinema vendidos no Brasil no ano passado, as receitas das redes caem já há 3 anos, segundo a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. E esses dados levaram o órgão regulador a abrir uma consulta pública sobre a obrigatoriedade legal da meia entrada e os seus impactos no mercado exibidor. A discussão está aberta para contribuições, mas o Ministério da Economia já se manifestou e defendeu a extinção de todas as regras que garantem esse benefício. Os desdobramentos disso você também acompanha nas plataformas digitais do Estadão nesta segunda-feira. Então, estes e outros destaques você acompanha nas nossas plataformas nesta segunda-feira. Boa semana para todo mundo. Até amanhã. Boa segunda-feira. Até amanhã.